O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que toda autodefesa imediata e toda autojustificativa imediata, ela é uma constatação. Ela fala mais sobre nós. Quem está se defendendo, na verdade, está se justificando de algo injustificável, sabe? Deixa eu ver o áudio aqui, só um minutinho. Veja agora se o áudio está melhor para vocês. O áudio está ok? Testando. Confirmem para mim se está ok para vocês. Ok. Nós precisamos entender algumas coisas de início. Toda crítica ela tem um fundo de verdade. Nem que seja 1%. Até os nossos inimigos, quando falam algo contra nós, pelo menos 1% dessa crítica ela está certa. E nós precisamos fazer ponderações, reflexões. Nem sempre as críticas estão erradas. E cabe a nós, como pessoas de Deus, pessoas da palavra, pessoas que devem usar seu intelecto, refletir antes de reagir. Porque a Provérbio de Salomão diz que o precipitado peca muito. Então é melhor guardar as coisas do que se precipitar e fazer um juízo de valor, por exemplo. Acusam a moça de esquerdismo. Irmãos, vão no Instagram dela, em quem ela segue. Ela não segue nenhum teólogo liberal. Ela não segue ninguém que a igreja evangélica brasileira condena como herege. Ela não segue ninguém nesse naipe. Ela só segue pessoas que nós respeitamos e admiramos, pastores e ministros de louvor. Então, essa rapidez de tomada de juízo é precipitada. Ok? A segunda coisa que eu quero sinalizar a vocês é que nós somos filhos do protesto. Porque nós estamos nos negando à reflexão. Nós somos filhos da ruptura, nós somos protestantes. Vocês esqueceram disso, que nós somos protestantes, que nós somos, como cristãos evangélicos, filhos da reforma protestante, e o lema da reforma é também sempre reformando. E para sempre reformar, sempre temos que fazer autocrítica, ponderar. Então, nós somos filhos do protesto, filhos da ruptura, filhos da reforma, filhos do incômodo, filhos da insatisfação, filhos do descontentamento, filhos do chamado à fidelidade, filhos do convite ao óbvio. Porque as igrejas, com I minúsculo, estão ofendidas com o chamado da igreja, com todas as letras maiúsculas. Porque nós, pastores, com P minúsculo, estamos ofendidos com o chamado do pastor com todas as letras maiúsculas, que é Jesus. Por que nós estamos ofendidos? A terceira coisa que eu quero que você pondere é que quem está ofendido em nome das igrejas, com I minúsculo. E elas não existem à luz da Bíblia. Videira, Bola de Neve, Vivo por Ti, Igreja Movimento, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, ninguém tem o direito de se ofender como se existisse igreja para si. E essa igreja jurídica que nós representamos, e nenhum problema, ela tem que existir, porque não somos anarquistas. Elas sozinhas não são a igreja de Jesus. Eu vou chegar lá daqui a pouco na canção. A canção, ela critica as variações da única igreja. E a única igreja que é sem mácula, sem ruga, santa e perfeita é a de Jesus, porque só existe uma igreja. E o que a gente chama de igreja, a Bíblia não autoriza a ser igreja. Nós temos ministérios. E para revelar nossa profunda crise pastoral, a maioria dos pastores diz, minha igreja, vou te levar para pregar na minha igreja, vou te levar para cantar na minha igreja. Por isso está todo mundo chateado, porque a maioria dos pastores tratam sua igreja, com I minúsculo, como um negócio particular de sua família. Isso fica provado quando o pastor se aposenta ou tem que passar a igreja para alguém, ele entrega para um parente, um filho ou um parente, porque é um negócio da família. Então, eu preciso que vocês sejam maduros para entender. O Novo Testamento não autoriza igrejas, autoriza paróquias, comunidades em torno da única igreja, que é a noiva. Ela é perfeita. Agora, a instituição evangélica não é perfeita. E ela merece, todos os dias, todas as nossas críticas justas. As nossas igrejas, sozinhas, não são a igreja de Jesus. E para vocês entenderem algo como isso, vocês precisam fazer essa diferenciação. Você é assembleano? Que joia. A assembleia sozinha não é a igreja de Jesus. Ela tem que ralar muito para ser a igreja de Jesus. A presbiteriana sozinha não é a igreja de Jesus. Vai ter que ralar muito para ser. Mas vamos à música, porque a cada estrofe ou frase eu só consigo pensar biblicamente.
E acredito que essa moça se inspirou totalmente na Santa Palavra para compor essa poesia profética. Então vamos partir por parte e vou tentar ajudar você biblicamente a se encontrar na palavra. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Isso aqui me lembra a parábola do filho pródigo. Jesus contou a parábola do filho pródigo para irritar a religião judaica. Por quê? Na parábola do filho pródigo, o filho desejou a morte do pai ao querer a herança dele vivo. Então o judeu menosprezaria o filho que fizesse isso. E Jesus está dizendo que Deus é o pai que tem interesse que esse filho que desejou a morte do pai vivo retorne. Então, olha só, quando o filho pródigo retorna, o filho bom, que é o evangélico, que é o conservador, que é o bolsonarista, é aquele que diz, eu sou dizimista, eu não peco, eu não assisto novela, eu não fumo, eu não bebo, e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Aí o pai toma uma surpresa, porque descobre que o filho bom, o filho moral, o filho teológico, o filho conservador, é mais perdido que o filho que foi. E não está escrito na Bíblia que o filho mais velho participou da festa com o pai. O pai perdoa o filho, diz, o teu irmão estava morto e ressuscitou. E o filho bom não se alegrou com o pai e não se alegrou com o retorno do filho perdido. Então, fazemos campanhas para nós mesmos e evento para nós mesmos. Estamos trancados nas quatro paredes. A gente não sabe mais falar a linguagem do mundo, nos conectar. Nós nos tornamos alienígenas e não estrangeiros. A palavra diz que somos estrangeiros e não alienígenas. E estocamos maná para nós. A Receita Federal afirma, é só você dar um Google, que a igreja evangélica arrecada por ano mais de 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais no ano. E o investimento dessa arrecadação é menos de 1% em missões e projetos sociais. Se isso não é estocar o maná que nos denuncia, o maná que protesta contra nós, o que seria? 22 bilhões, onde nem 1% de 22 bilhões é investido no órfão, na viúva, no pobre, no estrangeiro. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais que os corações. Por que os pastores estão chateados com isso, se Pedro, na sua segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz, e também haverá entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Paulo fala algo semelhante a Timóteo quando diz, existem uma classe de líderes que considera que a piedade é fonte de lucro. Quando a religião evangélica ela se desvia do seu propósito missional, o dízimo importa mais do que os corações. Talvez quando um pastor sente falta da ovelha no domingo, não é porque a vida da ovelha para o pastor é importante, mas porque ausência no culto é ausência de dinheiro no caixa. Obviamente que isso aqui não é um generalismo, mas essa parte, Paulo chamou de obreiros fraudulentos. Eles existem só pelo lucro. Se você está ofendido, eu vi, por exemplo, pastores, o bispo JB, os pastores da Videira, que talvez é a igreja mais próspera de Goiânia, se posicionando. São igrejas milionárias. Aí é meu contexto, Centro-Oeste. Então não vou referenciar o Brasil inteiro. Então vou falar, dar esse ponto de referência do bispo JB, que é a igreja mais rica de Brasília, e os pastores da Videira, que são a igreja mais rica de Goiânia. E são igrejas, de certa maneira, do entretenimento. Não há uma família viva. Para se manter a vida, precisa movimento. E para manter movimento, precisa de evento. Então, todo mundo come na mesa do bispo JB. Lucinho, Fernandinho. Eu estou nos Estados Unidos, passei por uma igreja que vai pagar 25 mil dólares para o Fernandinho louvar. Então, o dólar 5, 125 mil. E tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, eu não estou fazendo uma crítica, eu quero trazer clareza a você, então eu não posso falar de algo se eu não vou trazer clareza. Eu não estou citando nomes para ferir irmãos, eu estou falando da realidade, que essa música busca nos posicionar. Então, se o David Leonardo vai no JB, sem dúvida, a oferta que ele leva não é menos de 20 mil, porque ele é o fenômeno, se o Fernandinho não vai levar menos de, na América, 20 mil dólares, no Brasil, provavelmente 50, 60, para que
a música da Aimee esteja errada, que o dízimo não importa mais que os corações, a pergunta que eu faço é, se em Brasília a Comunidade das Nações, que é a igreja pastoreada pelo Bispo JB, arrecada 10 milhões de reais no mês, a pergunta que eu faço, baseada na pergunta que essa poesia profética faz é, existe equivalência entre o cachê de uma banda, o cachê de um pregador e o investimento no quarteto da vulnerabilidade, que o próprio Bispo JB diz que é responsabilidade do Estado e não da igreja. Por quê? Ele não quer perder caixa. Os pastores da videira falam que a justiça social ela é dever do Estado e não da igreja. Ou seja, esses homens não mexem no cofre, porque a igreja é deles. Se eles investirem, eles estão dilapidando o próprio patrimônio. Para não ser acusado do que eu estou falando, vocês precisam contrabalancear congregação e missão. Porque eu vou banhar vocês de versículos bíblicos. Então, se vocês estão condenando a Aimee de socialismo, eu vou provar para vocês que a Bíblia é socialista. Cruz credo, a Bíblia não é socialista. A Bíblia é a palavra de Deus, é o decreto de Deus, e a casa de Deus ela é metade congregação, metade ação social missional. Então a pergunta que eu faço é, 10% de 10 milhões de arrecadação de uma videira ou de uma comunidade das nações é investido na cidade? Para que eu possa dizer que a Aimee está equivocada? Há uma equação entre o que é investido na estrutura da congregação e o que é investido na estrutura missional e social da cidade? Então, a gente precisa refletir e não reagir. A gente precisa fazer perguntas caras. Então, os pastores pagam caro para alguém pregar, pagam caro para alguém cantar. E deixam, como a gente vai ver na Bíblia, órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres a minguar. Enquanto ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. O que é isso? Ninguém quer converter Saulo de Tarso, ninguém quer converter o roqueiro, ninguém quer converter o... Você percebeu? Gente, eu sofro isso. Esse mês eu estou ajudando 4 ex-transexuais a fazerem cirurgia de transição. Quando eu faço um diálogo evangelístico com o Carlinhos Maia da vida, a mesma pessoa que diz o pastor é uma bênção por causa do trans arrependido num dia, diz que eu estou aprovando o pecado gay do Carlinhos no outro. Ou seja, Jesus quer quem nós não estamos querendo, quem nós não pensamos ou nem nos preocupamos, porque a gente já está salvo, a gente é o filho velho em casa. A gente não é o filho novo, todo quebrado. A gente é o filho velho, cheio de arrogância, orgulho e prepotência, achando que o Deus é nosso. Saulo de Tarso, você percebeu que não foi a igreja que salvou. Jesus salvou sozinho, porque ninguém quer ir lá. Oramos errados há séculos, dias, horas e anos nos afastamos. E ela não está errada, é a oração do Pai Nosso. A gente está orando errado há séculos. Pai Nosso. Ou seja, não é nada meu, é tudo nosso. Pai Nosso. Quem tem Deus por pai não escolhe irmão. A igreja, voltando aos gays, ama o gay arrependido, mas não ama se o gay não se arrepender. Se aquele que você dá cesta básica não vai se arrepender. Você vai continuar testemunhando e revelando a sua natureza, ou todo o seu amor é um cheque predatado, condicionado à conversão do outro? Nem sempre Jesus quer que você converta o outro, mas sempre desejará que você testemunhe o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Aí a pergunta é, tem pobreza no céu? Tem fome no céu? Tem injustiça no céu? É isso? Quando a moça diz que a gente está orando errado, ela não está punindo a nós. Ela está dizendo, porque há uma seletividade de escândalos, porque a igreja se escandaliza com o confronto contra suas instituições, mas ela não se escandaliza com pedofilia no seu seio, adultério, violência doméstica, porque é um escândalo seletivo que só o gay vai para o inferno, e quando é cobrado de nós justiça, a gente diz, não é com a gente, é com o Estado. Ah, um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Se você não sabe, agora você vai saber. Houve um silêncio intertestamentário entre Malaquias e a pregação de João Batista. Deus ficou supostamente calado por 300 anos. Nesse intervalo intertestamentário surgiram todas as seitas do judaísmo. Os saduceus, os fariseus, os essênios. E por incrível que pareça, os fariseus não eram sinônimo de coisa ruim como é hoje. Eles eram os guardiões doutrinários do silêncio de Deus. Mas quando a gente guarda a doutrina e não vive o que a doutrina ordena, a gente perde a Deus. O evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Quando a gente perde, a gente fica com a doutrina, perde o coração, a gente faz o quê? Cria nosso clube. Olha o que aconteceu nas últimas eleições. A gente se bolsonarizou. Qual foi o recado que a gente mandou para o país? Perdemos metade do país, tatuamos a nossa alma com um político partidário,
e mandamos esse recado para o país. Quem é conservador está do lado de Deus, quem é de esquerda já está no inferno. Então a gente cria gangues e guetos quando a gente fica com a doutrina e perde o coração. Eu já falei isso muitas vezes. O evangelho sem doutrina é pecado. Mas a doutrina sem amor é o próprio inferno. Nós não podemos discipular aquilo que nosso amor não converteu. Primeiro a gente converte com o amor. E depois a gente discipula doutrina. E criamos o nosso sistema. O gospel está aí. Por isso que eu não estou entendendo os pastores chateados. Paga 20 mil, 30 mil, 50 mil para um pregador. 20 mil, 30 mil, 100 mil para uma banda tocar. E quando se fala do sofrimento alheio, eles entregam troco. Eu vou te dar um exemplo. Um pastor certa vez me trouxe do Brasil para os Estados Unidos para pregar. Ele investiu na minha viagem $3.500, vezes 5. Vamos botar aí 3 mil, vezes 5, 15 mil reais para eu sair da minha casa, atravessar o oceano e vir pregar. Expus o sofrimento da comunidade autista, expus o sofrimento das mães atípicas tirando sua própria vida. Sabe quanto o pastor me deu de oferta? $200. O cara paga 15 mil reais para eu atravessar o oceano, para botar a cara de um pregador famoso, para dizer que é um pastor importante que traz pessoas famosas, e ele me dá $200, R$1.000, para eu atravessar o oceano novamente e voltar para casa e falar para aqueles que dependem de mim que a conta não bate. A pessoa paga 15 mil para encher o ego dela e o cartaz e manda R$1.000 para os órfãos e para as viúvas. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os efeitos da última seara. Cara, assim, ó, a única coisa que eu espero é que todos os pastores que eu amo, que eu respeito, inclusive o pastor Eliseu Rodrigues, sabe? Cara, não se precipitem. Voltem atrás, sabe? Ontem demorou pra eu dormir, eu fui dormir umas 3 horas, cara. Falando, sabe com quem? Com uma das pastoras, que é a Aimee ajuda, lá no Marajó. Esse é o locus hermenêutico que nós teólogos tratamos na teologia. É o lugar de onde você interpreta as coisas. É o lugar de onde você vê as coisas, sabe? Essa moça escreveu esse lugar de onde ela chora, de onde ela sangra, de onde não só esse João, mas quantas outras crianças, cara, foram violentadas, sequestradas, violadas, levadas para outros paraísos, para tráfico humano. E sabe o que me dói, cara? É que uma moça, sabe, inofensiva. Porque se fosse eu com essa cara de psicopata, tudo bem, uma moça inofensiva com um violão na mão, despertou tão rapidamente os pastores. Mas esses pastores são tão lentos para confrontarem os pastores que carregam os pênis nas mãos. Os pastores da videira foram tão rápidos para atacar essa moça. Mas foram eles que deram guarida à plataforma e levaram para os seus eventos Davi Passamani, enquanto ele respondia por importunação sexual. Tão rápidos para atacar uma moça com um violão na mão e tão lentos para atacarem os pastores com pênis na mão. A música tá certa, cara. E eu vou pessoalmente em Marajó, sabe? Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Essa Aimee congrega numa igreja de 15 membros, brother. Talvez ela nem saiba filosoficamente o que vocês estão chamando de socialismo, comunismo. 15 membros, a igreja dela, que ela é a única ministra de louvor e faxineira da igreja, meu brother. Faxineira da igreja. 15 membros. 15 membros. 15 membros. 15 membros, JB Carvalho. 15 membros, Juliana Ferron. 15 membros, André Valadão. 15 membros, Aloísio. 15 membros, Pastores da Videira. 15 membros, Pastor Eliseu Rodrigues. 15 membros, um violão na mão. Crianças passando fome. E uma vassoura para limpar o banheiro, cara. Cara, vocês são maus, cara. A religião é má. A religião mata os pequeninos de Jesus, sabe? Covardia, cara. Covardia é o que vocês estão fazendo. Nenhum pastor tem autoridade bíblica de condenar aquilo que ele não está envolvido em resolver. Nenhum de vocês tem direito de desconstruir essa moça, desconstruir essa canção, se vocês não estão empenhados com o oposto dela. Eu vou lá, brother. Eu não vou lá pra fazer média, não. Eu já entreguei. Eu tenho uma Ranger 4x4 2014. Eu vou lá. Eu vou, cara. E eu vou deixar o meu carro lá.
Eu entreguei o meu carro, brother. Eu vou postar aqui, eu vou confrontar a vida de vocês, cara, com as fotos e os vídeos daquele lugar. Nada. A pastora que eu estava conversando foram despejados. A pastora que a EMEI apoia foram despejados porque não conseguiram pagar R$ 1.300 de aluguel. E com uma menina de 2 anos, a filha, estão morando no chão da igreja, cara. Caramba, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. A religião evangélica, ela tira tudo de nós, tudo de bom. Eu sempre digo, e, cara, não tenho medo de estar errando, cara. Parece que, às vezes, o único motivo que a gente tem pra ser evangélico é Jesus, cara. Porque parte da igreja não dá motivo pra gente ter fé. Parte dos pastores, cara, não dão motivo pra gente crer. Não dão motivo pra gente continuar, cara. Aí porque a moça colocou a Amazônia aqui, cara. Tipo, tá vendo aí a Greta brasileira? Cara, ela está lá, cara. Ela mora lá, cara. Ela sabe, cara, do que ela tá falando, cara. E Romanos 8 fica onde? A criação geme com a ansiosa expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a natureza humana, animal, florestal, espera sim por nós, cara. Por que a gente chama de marxismo tudo aquilo que nos confronta, cara? Por que a gente chama de comunismo tudo aquilo que nos incomoda? Por quê, cara? Por que a gente pune as pessoas, as condena como se elas fossem de esquerda, toda vez que ela chama a gente por um bom senso? Aí a gente diz, olha, comunista. Cara, olha a agressividade que a Juliana Ferron, mas eu não conheço. Olha só, ela ataca, ela violenta a dignidade da garota, mas eu não conheço. Não posso falar. Cara, meu Deus do céu. Será que nós precisamos babar o ovo dos pastores do sistema por causa da agenda? É isso, Juliana? A gente precisa dar uma resposta para poder manter a agenda viva, porta aberta com o sistema, porque é esse sistema que paga o salário de alguns de nós? Aí o que ofendeu? Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. A falsa noiva, porque a verdadeira, ela sempre está dizendo assim, Senhor, sonda-me se há em mim caminho mal. A verdadeira noiva sempre reflete. Estamos no ápice da nova era, onde a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão, que é Jesus. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Irmãos, pastores, o João não vai entrar no seu templo. Não tem a menor possibilidade, cara. JB, não tem a menor possibilidade, cara, do João fugir da mão dos saqueadores em Marajó e ir para sua conferência de líderes apostólicos no Distrito Federal. Não tem. A Luiz da Videira não tem. Não tem, sabe por quê? Não tem, cara. Não tem. A única possibilidade do João conhecer a Jesus é os ceifeiros da grande seara irem lá. E assim como Jó, no capítulo 28, quebrar a mandíbula do ímpio e tirar de suas presas a vítima. Ah, ela falou que o corpo está podre. Isaías capítulo 1, versos 6 e 7. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são no meu povo. Somente feridas, jargões e feridas podres, que não foram limpas, nem enfaixadas, nem amolecidas com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas pelo fogo, os seus campos foram tomados pelos estrangeiros diante de vocês e devastados como ruína. Ah, isso é obrigação do Estado. Irmãos, agora vocês vão cair do cavalo. Vocês sabiam que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade? O descontrole sexual só foi o ápice, sabe de quê? Prosperidade ociosa. Todos os pastores falam que o pecado de Sodoma e Gomorra é o sexo desaprovado por Deus. Ezequiel, capítulo 16, verso 48, diz: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e prosperidade ociosa. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Não é função do Estado. A pergunta que você deve fazer ao seu pastor, se não, saia da igreja que você está congregando. Se o Senhor não investe 10% do dízimo que entra aqui, eu vou levantar e vou procurar uma igreja próxima à minha Bíblia. Sabe o que todos os pastores que se posicionaram estão com medo? Terem seus cofres
esvaziados, porque as pessoas começaram a entender que dízimo não é para dar carro importado blindado de 500 mil, 1 milhão a pastores. Dízimo é para dar bom salário a um pastor? Sim, mas dízimo é para o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro também. O pecado de Sodoma começou com fartura, soberba, a prosperidade ociosa. A prosperidade da religião evangélica é uma prosperidade ociosa. Tem igreja com milhões na conta, que o departamento social da igreja implora para poder fazer a sopa e entregar no final de semana. O pastor Tiago Alicerce falou que a música não é louvor. Alguns de vocês falaram que a música não é louvor, porque a música, para ser louvor, tem que ser cristocêntrica. Mentira, mentira não. Mentira, mas eu não estou dizendo que é uma questão de caráter de quem disse. É uma ignorância bíblica. O louvor a Deus é tudo aquilo que acessa o conteúdo do seu reino. Quer você esteja dizendo, santo é o Senhor, reconhecendo um dos seus atributos, ou reconhecendo uma característica do reino, você está louvando. Por exemplo, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Se você fizer uma música com fome e sede de justiça, é louvor a Deus, mesmo você não dizendo aleluia. E eu vou te provar pela Bíblia. O que a Aimee fez é profético, poético, mas também é doxologia, é louvor a Deus. Deus está sendo louvado, porque toda a letra dela está fundamentada em versos bíblicos. E eu vou provar para você. Apocalipse, capítulo 11, verso 15 diz, o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Ou seja, anciãos e anjos louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Na mesma canção de louvor, eles disseram, as nações se iraram e chegou tua ira. Chegou o tempo de julgares mortos e de recompensarem teus servos os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. É hora do Senhor destruir os destruidores da terra. No mesmo louvor que eles dizem que Deus é santo, eles colocam que o Senhor está irado e agora é a hora necessária do Senhor destruir quem destruiu a terra, quem foi corrupto, quem não protegeu as crianças, não cuidou do órfão e da viúva, quem destruiu a natureza, todos vão pagar um preço. E para que eu possa começar a encerrar, eu quero entregar todos os versículos. Para nunca mais vocês falarem que qualquer cobrança ao nosso social é marxismo. Apocalipse. Os pastores da videira falaram que a gente não pode julgar. Aí está escrito assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4, 17 a 19. Apocalipse capítulo 19, verso 8 diz, para vestir-se foi providenciado ao povo de Deus linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. João diz em Apocalipse que as vestimentas brancas e santas dos crentes na eternidade são resultado do seu comportamento em justiça na terra. Atos de justiça. Obras não salvam, mas as obras evidenciam a nossa salvação. E tudo aquilo que a gente faz em justiça social na terra está vestindo a gente para a eternidade. A pergunta é, você está vestido ou nu? Porque você está dizendo, não é comigo, é com o Estado. Por isso eu perguntei, existe comparação entre cachês de bandas e pregadores e os investimentos sociais e missionários? Há equivalência? Jeremias 23 vai desconstruir totalmente a teologia dos ungidos do Rolex. Ter um Rolex é de Deus. Cuidar de Marajó é marxismo. Como é que faz? 1 Timóteo capítulo 5, verso 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorro-as, e não sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que são verdadeiramente viúvas. Olha só, é dever do Estado. Paulo está falando a Timóteo que quem tem na família viúva, o crente deve socorrer, porque a igreja já está sobrecarregada sustentando as verdadeiras viúvas. Então é função da igreja cuidar da viúva e não do Estado. Malaquias 3:5. Chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra feiticeiros, adúlteros. Olha só, pastor da Quadrangular, Flamarion. Oh, meu Deus, ele abandonou a esposa doente para casar com a ex-Miss Brasil. Isso pode. Cuidar da Amazônia é comunismo.
contra os que juram falsamente, contra os que defraudam diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e o que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Jeremias 22:3. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Deuteronômio 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Isaías 1:23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles amam e andam atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. Deuteronômio 27:19. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo diga amém. Deuteronômio 24:21. Quando vidimares tua vinha, não voltarás para buscar, porque vai ficar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Jeremias 49:11. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e que as tuas viúvas confiem em mim, Deus. E 1 Coríntios capítulo 12 diz que eu sou o corpo de Cristo. Tu é o corpo de Cristo. Tu é a parte visível do teu Deus. Se tu não faz, ninguém fará. Se Deus é o pai dos órfãos, quem exerce essa paternidade? Nós, o corpo de Cristo. A parte visível do Senhor, que somos nós. Veja essa. Essa é fantástica. Eu postei na época das eleições e muitos cristãos não sabiam que era um versículo bíblico. Eu botei uma foto de Karl Marx e perguntei: o que vocês acham desse pensamento de Marx? E não era Karl Marx. Era o profeta Isaías. Esse verso aqui, para o cristão que se sente ofendido com a justiça social, olha só, Isaías 5:8. Ai dos que compram casas e mais casas. Ai dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa e eles se tornem os senhores absolutos da terra. O profeta Isaías disse que Deus é contra o acúmulo de propriedades. Deuteronômio 15:7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos e alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Isaías 10:1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Tiago 2:6. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos? Desculpa. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Tiago 2:6. Provérbios 28:27. Aquele que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde seus olhos terá muitas maldições. Provérbios 21:13. O que tapa seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Provérbios 14:31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas aquele que do pobre se compadece, Deus o honrará. Sofonias 3:12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Salmos 35:10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Quem livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado que o rouba. Deuteronômio 15:11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Salmos 9:18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Provérbios 14:20. Provérbios 22:16. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Jó 34:28. De sorte que o clamor do pobre subiu até Deus, e ele ouviu o clamor dos aflitos. Salmos 10:2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Salmos 37:14. Os ímpios puxaram da espada e armaram arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, e para matarem os de reta conduta. Salmos 41:1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no seu dia mau. Provérbios 22:9. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 19:17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o benefício. Mateus 25. O texto icônico: eu estava preso, faminto e nu, e vocês não cuidaram de mim, afastem-se de mim, malditos. Quando foi que te vimos e negligenciamos? Quando vocês negaram de ajudar um dos meus pequeninos.
Gálatas 2:10. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Provérbios 29:7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Lucas 14:13. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. 2 Coríntios 9:9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Provérbios 31:20. Abra sua mão ao pobre e estenda suas mãos ao necessitado. Jó 29:12-17. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me vestia de vestimenta como manto. Diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para os cegos, de pés para os aleijados, dos necessitados eu era pai. E as causas que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quebrava a mandíbula do perverso, e dos seus dentes arrancava a presa. Salmos 72, do 12 ao 14. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito, e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Salmos 82, 3-4. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Salmos 68, 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Percebemos, irmão, a crise da instituição evangélica quando uma simpática moça, com o violão nas mãos, desestabiliza a classe pastoral do país. E por fim, o meu dever de casa é que você assista 2 mensagens minhas que estão no YouTube. Deus está morto, é a primeira. E a segunda é, Nietzsche está certo. Deus está morto. Eu discordo, pastor, que Deus está morto. Se Deus não está morto, ele está vivo. Onde? Em seu corpo? A igreja? Se sim, onde estão os membros do corpo de Cristo? Na cidade, e não apenas no culto. Onde eles estão? Reunidos em um galpão, chamando isso de missão, aguardando o céu, enquanto permitem que a terra vire um completo inferno? Se a igreja é o corpo de Deus, sua parte visível, Deus está morto. Nietzsche, em seu livro A Gaia Ciência, eu li da mesma maneira que eu me constrangi com a e-mail, eu me constrangi com Nietzsche. Um desgraçado, morreu louco, blasfemou contra Deus, pagou caro. Porém, quando ele desafia o mundo filosoficamente dizendo que Deus está morto, ele não está falando sobre Deus, ele está falando sobre sociedade, ele está falando sobre sociologia. Ele diz, na Gaia Ciência, página 125, nós não ouvimos o barulho dos couveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Deus está morto e o seu corpo permanece insepulto. Em outra página, ele disse, o evangelho morreu na cruz. Nietzsche, um desgraçado ateu, disse que o problema de Deus nem é a mitologia do seu Cristo, é a incoerência do seu povo. Se vocês dizem que o Deus de vocês é vivo, vocês matam ele a partir daquilo que eu vejo. Deus está morto e o corpo dele ainda não foi enterrado. E ele fede por meio daquilo que vocês chamam de igreja. E não se ofendam, porque quando o mundo fala de igreja, eles estão falando de instituição. Quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando da igreja invisível, da noiva. Mas quando o mundo, o ateu, o ímpio, o protesto fala da igreja, está falando de nós. Está falando do nosso CNPJ, está falando do galpão, está falando da nossa inutilidade. E eu encerro com 1 João 2,6. Aquele que disse que está nele, deve andar como ele andou. Então a e-mail não me ofende. Eu estou comprometido com o Marajó. Eu irei pessoalmente, ofertei o meu carro e vou levar o meu carro até lá. Eu já fiz a campanha, eu vou salvar a live, vai ficar na descrição da live. machonaria.com/social. Link de doação recorrente. Você pode ali doar R$10, R$1.000 de uma vez, ou você pode de maneira recorrente, a partir da campanha de Marajó. A pastora está com terreno, nós vamos construir a igreja deles lá, e nós vamos construir a base missionária lá, onde o Machonaria e o Hub Machonaria vai ser um protótipo de exemplo lá. Por que eu quero ir lá? Porque além de resolver o problema, obviamente eu quero saber se tem autistas, que é a minha paixão missionária. E eu vou lá para sonhar com os que sonham, rir com os que sorriem, mas também chorar com os que choram. Uma música não pode pôr medo em um pastor que está comprometido em resolver o problema que o ofende. Se a música te ofendeu, eu desafio a você a fazer o oposto que a música diz que os pastores não estão fazendo. Vamos para Marajó. Vamos salvar o João. Vamos quebrar a mandíbula do ímpio. Vamos impedir que crianças sejam violentadas, sequestradas. Vamos plantar igreja lá. Vamos enviar missionários. Vamos supervisionar. Vamos treinar as AIMEs. Eu vou montar a base lá. Então vai ter cuidado de autista, vai ter profissionalização, vai ter contraturno escolar, vai ter escola. Porque se aquelas crianças formadas não quiserem fazer lá, eu vou ser a ponte dessas crianças para as nações. Por que vocês estão ofendidos? O pastor é o melhor homem da sua cidade. Por que eles estão ofendidos com a garota com um violão na mão? Vamos fazer o oposto do protesto da música.
Se você acha que Deus não está morto, que o corpo de Cristo não está podre, exale o bom perfume de Cristo. Não roube dinheiro, não engane pessoas, devolva dinheiro, ame pessoas, entregue o que é seu. Gente, dá vontade de postar para vocês meu extrato bancário. Eu vou abrir aqui um testemunho. As pessoas acham que eu sou franciscano, eu só amo Jesus, cara. Eu sou motociclista, como vocês sabem. As pessoas acham que eu sou rico, como os outros pastores. Eu faço muito dinheiro todo mês. Mas hoje, se eu postar minhas contas bancárias, tenho 4 contas, todas estão zeradas. Todas estão no zero. Eu vou postar para você ver que eu não tô blefando. Eu não tô blefando. Eu amo a eternidade, eu amo vidas, eu amo Jesus. E tem uma Harley Davidson financiada. Meus 2 veículos. Minha moto, 2015, financiada. Minha Ranger, 2014, que é missionária financiada, que eu vou entregar lá. E todo equipamento de motociclismo é caro, brother. Uma jaqueta, uma bota, uma calça. E aqui nos Estados Unidos é o berço da Harley. Aí eu visito a Harley e fico babando ali, cara. Mas uma jaqueta, $1.000, $1.500, $800. Aí eu fui na Harley dizendo, eu preciso de uma jaqueta, cara. Porque tem a jaqueta da cidade, que é uma jaqueta mais leve, e tem a jaqueta da BR, que é uma jaqueta mais densa, mais grossa, que protege. Aí eu fui, cara. Aí eu cheguei lá, a jaqueta que eu queria, $800. Oh, Jesus, como eu quero essa jaqueta? E eu tinha dinheiro, e eu tenho dinheiro pra fazer. Mas eu pensei, só essa jaqueta, $800, em reais, 8 vezes 5, 4.000. Eu faço 4 aniversários de autista. Oh, Jesus, me perdoa. Eu sei que a gente deve comer o melhor dessa terra. Amém. Aleluia. Eu sei disso. Eu como o melhor dessa terra. Eu estava no Nordeste, passando fome. Gente, eu estou aqui nos Estados Unidos pregando. Isso é comer o melhor dessa terra. Ser recebido com honra, ser colocado num hotel, comer em bons restaurantes, os pastores honrarem, as pessoas honrarem. Isso já é comer o melhor dessa terra. Eu não preciso dirigir uma McLaren, uma Ferrari para comer o melhor dessa terra. Mas eu fiquei constrangido de comprar a jaqueta, porque eu pensei nos meus órfãos. Hoje eu cuido de 370 famílias autistas. Aí eu separei as coisas que eu ia levar na Harley. Aí eu falei, é igual hoje, eu fui numa loja, separei um monte de vinil para levar, $700, R$3.500. Aí eu falei, vou não, TDAH é impossível, né? TDAH, não. E graças a Deus, eu deixei os vinis e vim pro hotel. E a Harley foi do mesmo jeito. Oh, Jesus, eu quero, Jesus, eu preciso desse equipamento, é equipamento de segurança. E fui pro hotel. Irmão, diante do Senhor Jesus. Aí o Edu, ele deve estar aqui na live. Edu é um dos meus braços direitos aí no Hub. Pastor, tem que transferir o aniversário. Todo sábado a gente faz aniversário dos autistas. R$2.000 o aniversário. Temático, bolo temático, decoração, foto. Trem lindo. Todo sábado. Aí eu mandei o dinheiro que eu ia comprar a jaqueta, mandei pro Edu fazer o aniversário. Eu tava onde? Eu tava em Danbury, a Connecticut, ali perto de Nova York. Aí o irmão, diante de Deus, me mandou uma mensagem. Ele falou, pastor, eu vi que tu tá na minha cidade. É. Deixa eu te levar na Harley? Deixa. Aí no outro dia o irmão me encontrou, almoçamos juntos, e a gente foi na Harley. Aí o irmão, eu quero te presentear com a jaqueta. E o constrangimento, cara? Aí eu fui lá, experimentei as jaquetas. Aí, e aí, pastor, gostou de qual? Aí eu falei, dessa aqui, cara. Mas aí, mano, $800, tudo bem pra você? Pastor, tranquilo. Faz o seguinte, escolhe o que tu quer na loja, escolhe a outra jaqueta ali, ó. Aquela jaqueta de colecionador. Irmão, acabou ali, acho que deu uns $2.000. Quase. R$10.000. Nunca eu daria. Não porque eu sou franciscano, velho, mas do tipo assim, ó, meu coração tá nisso, brother. Tipo assim, ó, veio a demanda, minha vida é de Jesus. Quando eu casei com a Keila, gente, deixa eu confessar isso aqui pra vocês. Quando eu casei com a Keila, eu não tinha nada. Só um colchão sem a cama. E um fogão sem um botijão. Sabe o que eu disse pra Keila? Eu disse, Keila, eu não tenho nada. E o nada que eu tenho é de Jesus. Então, se um dia eu tiver, se o nada é dele, o tudo também é dele. Então, eu não fiz, conversa com aquilo, eu não fiz propaganda enganosa, cara. Eu não sou franciscano, eu gosto de comer bem, eu gosto de tirar férias com meus filhos, sabe? Eu gosto do que é bom também. Mas eu não posso passar por um problema e dizer, ó Deus, vamos orar por Marajó. Se eu tenho ainda lenha para queimar, se eu posso queimar a Hilux, por que eu vou ficar orando a Deus para outro ir no meu lugar? Se eu vi, doeu, bateu, tive rema no meu coração, por que eu vou esperar por você? Eu vou. E assim como o Senhor me tirou do Nordeste da fome, Ele vai continuar me honrando. Fiel no pouco, fiel no muito. Então, por que eu gosto de ir em toda Harley? Porque Harley e Opala, meus sonhos de menino piolento no Nordeste, cara, sabe? Dos filmes e tal, não sei o quê. E Deus ama isso, mas Deus ama muito mais quando a gente ama a agenda dele. A gente tem que abrir mão de tudo para a glória de Deus. Nada é nosso. O dinheiro está com a gente, mas o dinheiro não é nosso. O dinheiro é de Jesus, o dinheiro pertence a Ele. É para a glória dele. E todo problema é uma chance de fazer Jesus famoso. Eu irei lá. Para quê? Fazer Jesus famoso. O povo da cruz chegou em Marajó. O povo da cruz abriu creche em Marajó. O povo da cruz abriu orfanato. O povo da cruz abriu igreja. O povo da cruz fez
um criatório de peixe. O povo da cruz fez uma horta. É isso. É isso, é só isso. Por que, que a gente está ofendido com a música? Se a música é uma heresia do óbvio, ela está chamando a gente para o óbvio bíblico, por que, que a gente está chateado com o convite do óbvio? Ei, crente, sai de ti e vem para o outro. Você quer me apoiar em Marajó? machonaria.com/social. Já vai estar lá. Campanha Marajó. Chute na bunda do diabo, vamos envergonhar, vamos salvar crianças. Falou que tem um Instituto Acaxi que já está lá. Vamos apoiar quem já está lá, vamos apoiar as igrejas que estão lá, vamos apoiar os projetos evangélicos que já estão lá. É uma vergonha para nós, um casal missionário, não ter 1.300 para pagar um aluguel e morar no chão batido da igreja. Eu não vou aceitar. Se eu viver até os 90, todo problema no mundo que eu puder resolver é problema meu, para a glória de Deus. E quem é doido como eu, vamos nos ofender menos e trabalhar mais. Pastor culpado não é pastor ofendido. Se está ofendido, está ocioso. Porque se estivesse trabalhando, não aplicaria a crítica a si. Então só está ofendido quem está folgado. Vamos trabalhar. Cheiro do tatuado é nós Queiroz.